Oi gente, tudo bem? Sei que eu fiquei fora do canal por um tempinho, mas não vai acontecer de novo, vai tudo voltar ao script normal, eu só precisava desse tempo um pouco pra me afastar, organizar minha vida e já estou aqui. E hoje eu decidi trazer uma coisa muito diferente, que eu nunca tinha feito aqui no canal, que vai ser um story time. Então eu decidi contar uma história de uma viagem, um perrengue, porque eu gosto muito desse estilo de vídeo, eu não tinha trazido aqui pro canal, e como é bem relacionado com estudar fora, estudos, viagem, tudo, eu decidi trazer aqui. Então, essa história aconteceu em 2010, então foi há muito tempo atrás, foi há 10 anos, daqui a alguns dias eu iria fazer de fato 10 anos, talvez até já tenha feito. Gente, as coisas eram muito diferentes, então talvez hoje não tivesse acontecido assim, na verdade eu tenho certeza que não teria acontecido assim, mas era uma coisa da época, eu vou falar toda a situação e vocês vão entender. E é isso, vamos para a história. Então, era a primeira vez que eu tava indo para os Estados Unidos, eu tava indo pra Disney e tava indo eu, minha mãe, meu padrasto e a filha dele, que é a minha irmã postiça. Hoje em dia eu não sei se funciona assim porque eu não tenho recebido nos últimos voos que eu fiz, então eu acho que não existe mais isso. Mas na época existia um formulário que a gente preenchia com informações nossas, respondendo algumas perguntas, e um formulário para família. Então existia um formulário individual e um formulário para família. A aeromoça, ela disponibilizava para você esse formulário no final do voo, e aí você preenchia. Então a minha mãe, ela preencheu o meu, o dela e o formulário da família, com todas as informações, tudo certo. E aí quando você chega, você vai para a imigração. Um detalhe muito importante. Eu e a minha mãe somos cidadãs portuguesas, enquanto meu padrasto e a minha irmã, eles são cidadãos brasileiros. Nessa época não existia, assim, um conhecimento tão vasto sobre a dupla cidadania. Então, várias pessoas tinham dúvidas. Obviamente, tinham pessoas que tinham dupla cidadania, porém, ainda existiam muitas dúvidas, não era tão amplamente divulgado e com informações tão acessíveis assim como é hoje em dia. E eu acho que por isso esse foi o principal motivo do porquê toda a história aconteceu. Então hoje a realidade é outra, eu não tô querendo citar ninguém, tô apenas compartilhando a minha história. A gente então entrou na fila, porque hoje em dia tem uma fila, inclusive eletrônica, né, pra quem tem o passaporte português, porque a gente entra com ESTA e não com visto, como é com o passaporte brasileiro. Mas enfim, de qualquer forma, a gente geralmente sempre vai junto com o meu padrasto, porque ele tem um passaporte brasileiro. E então estávamos na fila. A gente aguardou um tempão, foi em Miami, né? Então chegou um momento que a gente tinha que passar na imigração. Então a gente ficou aguardando na fila um tempão. E quando a gente chegou lá, a minha mãe, ela mostrou os formulários pro moço. E assim, a única pessoa que falava inglês muito bem era a minha irmã. Então, tava meio complicado. A minha mãe mostrou os formulários e aí ele começou a fazer algumas perguntas, tipo... Mas você não é filha dele. Então... Tipo, perguntando pra mim, né? E aí ele tava tentando entender a nossa família, e aí ele não... Tava assim, tá, mas você então não é filha dos dois e você também não é filha dos dois. E aí ele perguntou, mas vocês moram na mesma casa? E a gente respondeu, não. E aí ele falou, então vocês não são família, porque a minha irmã morava na época com a mãe dela. Então vocês não são família. E mandou a gente voltar e preencher outro formulário e depois voltar pra fila. E foi isso que a gente fez. A gente saiu, a gente preencheu o formulário de família sem a minha irmã, porque ela não morava na casa com a gente, e aí a gente voltou pra fila. Quando a gente chegou lá, ele olhou o formulário, tudo ok, e aí meu padrasto e a minha irmã mostraram o passaporte com visto, tudo certo, e eles já estavam ok, e a minha mãe mostrou os dois passaportes, o brasileiro e o português. E quando ele olhou pro brasileiro, ele viu que não tinha o visto, então ele falou, esse passaporte não tem um visto. E a minha mãe falou, não, mas a gente tá com passaporte português e a gente tem o ESTA. E ela mostrou, inclusive... Não é bem o ESTA, quando você passa o passaporte lá, eles já conseguem ver que você tem. Não tem meio que, tipo, nada a mais no passaporte, ou um papel, nada assim. Mas a minha mãe, ela imprimiu todo o questionário, tudo aquilo que tem eletrônico do ESTA, pra mostrar que, de fato, ela tirou o ESTA. E com isso, ela mostrou que ela tinha o ESTA e ele falou, mas você veio de onde? Do Brasil? Sim. Então seu passaporte brasileiro não tem visto. Ela falou, não, mas a gente não precisa de visto, porque nós temos as duas cidadanias. E ele não estava entendendo muito bem isso. Ele estava sendo bem grosso e minha mãe tentando se comunicar em inglês. Aí chegou no ponto, isso já estava uma discussão assim, meio tensa, e a gente já estava com medo, porque já estava tudo certo com a minha irmã e com o meu padrasto. E aí ele só virou e perguntou, mas aonde a senhora nasceu? E aí chegou a questão, gente. A minha mãe, ela não nasceu nem no Brasil e nem em Portugal. O meu avô trabalhava para a ONU e ela nasceu enquanto eles moravam na Costa Rica. E ela falou, Costa Rica. O cara ficou tão puto, ele pegou os nossos passaportes e jogou no balcão e falou, tipo, sai,
A gente não entendeu nada. Gente, foi um caos. A gente teve que voltar. Tipo, pra onde? A gente não sabia o que tava acontecendo. E a gente só saiu, pegou as coisas e a gente ficou sem saber o que fazer. E aí a gente teve que entrar na fila de novo. Então essa foi a terceira vez da gente entrando na fila. E aí a gente conseguiu entrar na fila de novo. Minha mãe decidiu mostrar só o passaporte português, que é o que a gente faz hoje. Ela mostrou só o passaporte português, ele viu que tava com extra e a gente passou e deu tudo certo. Mas eu fui quase barrada na imigração. Gente, eu acabei de lembrar que eu tenho uma outra história muito boa em relação a isso, que é sobre uma vez que eu perdi o voo. Gente, eu já perdi o voo incontáveis vezes, tipo, eu não sei falar pra vocês quantas vezes eu perdi o voo, e eu fico muito impressionada quando eu converso com alguém que nunca perdeu um voo na vida, porque assim, eu já perdi o voo várias vezes. Enfim, e aí um dia eu tava contando uma história de como eu perdi um voo, na verdade eu tava contando essa história pra umas amigas minhas da empresa Júnior, e elas acharam, assim, cômico, então eu decidi compartilhar aqui também nesse vídeo. Então, o que acontece? Era alta temporada, assim, tipo, final de janeiro, e eu tava voltando. A minha mãe, ela tem o costume, hoje em dia não mais, mas ela tinha o costume de sempre fazer tudo pros outros. Então, se alguém pedia, falava assim, se você achar tal coisa pra mim, você consegue trazer? Ela ia ficar procurando a coisa, entendeu? Ela ia querer achar, ela ia querer trazer pra pessoa e tudo. Então, tipo assim, ela era muito, muito assim. E um amigo dela tinha pedido uma máquina fotográfica. E ela procurou a máquina, procurou, e ela não conseguia achar. E a gente foi em várias lojas, tipo, todos os shoppings, toda oportunidade que ela tinha, ela parava e perguntava. E aí, no nosso último dia em Miami, né, que era a cidade de a gente pegar um voo de Miami pro Brasil, e aí a gente decidiu ir em um outlet. E aí a minha mãe falou, vou passar aqui por desencargo de consciência. A gente nem tava comprando nada e tal. Mas ela falou, vou passar nessa loja por desencargo de consciência. E ela foi lá e perguntou se tinha máquina e tinha. E aí ela foi e falou, tudo bem, né? Vou comprar a câmera aqui e tal. E aí, enfim, lá eles têm isso de às vezes você precisa mostrar o seu passaporte na loja. Então, assim, tipo, algumas compras eles pedem pra você mostrar o seu passaporte e tudo. E a minha mãe mostrou nosso passaporte. Como eu disse antes, a gente tinha tanto passaporte português como brasileiro e minha mãe dava com uma bolsinha com os passaportes. E aí, o que que acontece? Ela foi e mostrou os passaportes e tal, pegou a máquina e tudo, guardou. E a gente foi pro hotel. Aí, o nosso voo, ele era às 10 da manhã, mas ele foi, tipo, anteciparam para as 8. Então, a gente tava arrumando tudo e tal, já de madrugada. E a minha mãe, ela decidiu, depois que ela arrumou todas as malas, assim, ela decidiu arrumar a bolsa dela. Então, já separar tudo. E aí, quando ela começou a arrumar a bolsinha dos passaportes não tava lá. E ela começou a procurar dentro da mala pra ver se ela tinha guardado sem querer e tudo e nada. E ela simplesmente não achava a bolsinha com os nossos passaportes. E sem os nossos passaportes, a gente não conseguiria voltar para o Brasil, né? Então, tava muito complicado. Tanto porque a gente precisava do nosso passaporte português para sair de lá, que é o passaporte que a gente sai de lá, porque a gente não tem um visto no passaporte brasileiro, como brasileiro para chegar aqui. Então, imaginem o rolo. E aí a gente desesperada, e minha mãe chorando, ela me acordou e tudo, isso foi já há alguns anos. E aí ela falou, meu Deus, não sei o que fazer. E ela começou a pensar onde ela poderia ter perdido o passaporte, e ela lembrou da loja. Ela lembrou, e ela tinha quase certeza que ela tinha esquecido o passaporte na loja. E aí ela ficou desesperada e tudo, e até porque o shopping tava fechado, as lojas só abriam às 10. Então foi assim, caótico, a gente já sabia que a gente ia perder o voo, e a gente só teve que esperar o shopping abrir pra ligar lá, pra ver se os passaportes estavam lá. E os nossos passaportes estavam lá, eles estavam, e a moça, inclusive, falou, tipo, vocês não tinham nenhuma informação de onde vocês estão ficando, sempre coloca o nome do hotel, um número, assim, porque se a gente encontra, a gente liga e avisa, e, né, vocês já ficam sabendo antes, e isso teria sido, assim, né, a maior ajuda da vida. E aí, tudo bem, a gente pegou os nossos passaportes, só que a história não acaba aí. A gente foi, então, tentar comprar outro voo pra voltar pro Brasil, e quando a gente chegou lá, simplesmente não tinham voos até pelo menos umas 2 semanas dali, porque era, como eu disse, era alta temporada, todos os voos pro Brasil estavam cheios, juro, gente, assim, estavam lotados, e não tinha. A moça da companhia
olhou pra gente e só falou, não tem. E a gente foi em outras companhias e simplesmente não tinha. E a gente falou, como assim a gente vai ficar mais 2 semanas gastando hotel e tudo com dinheiro, né? Aqui a gente ia perder, tipo, eu ia perder o início das minhas aulas, a minha mãe e meu padrasto também tinham que voltar pro trabalho, e a gente simplesmente ficou preso nos Estados Unidos porque não tinham voos pra cá. E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma tia que mora lá, em Miami, e aí minha mãe ligou pra ela e conversou com ela, e aí ela indicou uma amiga que trabalhava numa agência de viagens, e a gente foi lá, e ela conseguiu achar exatamente 3 lugares em um voo, então foi o que salvou e a gente conseguiu voltar uns 2 dias ou um dia depois e deu tudo certo. Mas foi um pouco caótico, eu lembro que assim, voltando do aeroporto, a gente tava chorando, a gente tava super nervoso, porque, gente, não tem condição de ficar mais 2 semanas, principalmente quando você se programa pra uma viagem assim, né, que requer um custo mais alto, não tem, sabe, como você simplesmente só falar, vou ficar mais 2 semanas aqui esperando um voo, e era tipo isso, entendeu? Então, não dava. E essa foi apenas uma das histórias de como eu perdi o meu voo. Então, a primeira história foi de como eu quase fui barrada nos Estados Unidos, e essa de como eu quase fiquei presa nos Estados Unidos por mais 2 semanas, tá bom? É isso, galera. Esse foi um story time, é bem diferente do que eu geralmente faço aqui no canal, mas eu quero trazer mais story times porque eu decidi que isso são coisas legais de se compartilhar. Acho que até alerta outras pessoas nesse sentido. Mas na semana que vem eu já vou deixar super avisado pra vocês que o nosso vídeo vai ser sobre um tema muito interessante, principalmente pra quem tá no ensino médio e tendo dúvidas sobre que curso escolher. Então a gente vai falar muito sobre isso, eu vou dar várias dicas, vou falar sobre faculdades, sobre cursos, e eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, comenta, e é isso. Gente, sério, comentem, porque se vocês quiserem mais histórias sobre isso, então, por favor, coloquem aí pra eu poder fazer mais vídeos nesse sentido.